Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo. Esse é o Sessão Brainstorming no seu segundo episódio. Você deve estar se perguntando aí como assim querem me ensinar a viver. Bom, a gente vai fazer esse episódio então com uma certa provocação para algumas situações que eu tenho observado aí no dia a dia das pessoas, nas profissões, na vida em si. Vou me dar aqui a liberdade de começar citando um pequeno poema, declamando aqui para vocês. E vamos lá. Chama A Canção do Dia de Sempre. Tão bom viver o dia a dia. A vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como essas nuvens no céu. É só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança. E a rosa louca dos ventos presa à copa do chapéu. Nunca des nome a um rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Esse é um texto do Mário Quintana. Bom, Patrícia, qual que é o seu intuito com esse texto? Eu não posso afirmar que esse é o intuito do autor, eu duvido que seja. Mas eu acredito que a vida é uma coisa muito mutável, é um movimento, o que eu posso dizer? É uma constante. Um constante vir a ser, uma constante transformação. Bom, e o que a gente vê hoje, eu acho que isso não é tão recente assim, mas é que existem aí inúmeras pessoas e materiais e talvez instituições e sei lá, não posso te dar nome a tudo isso, mas que querem ensinar pra gente como fazer tudo, né? E qual o problema disso, você deve estar perguntando? Bom, nós somos livres, nós temos uma construção pessoal a fazer e tem coisas tão banais que estão sendo taxadas de esse é o modo correto e aquele é o modo errado, e isso começa a incomodar, pelo menos a mim, e eu resolvi trazer então essa reflexão para todos nós aqui. Bom, você deve estar perguntando, mas onde você está vendo isso, Patrícia? Bom, vocês já devem ter visto. Vamos começar por livros, né? Tem lá o livro Como Fazer Isso e Aquilo, Como Fazer Aquilo Outro, Como Manipular, Como Enganar, Como Ser Bom Nisso, Como Ser Bom Naquilo, Como Fazer Aquilo Outro, Como Lavar a Louça, e por aí vai. A gente tem receita para tudo, né? Coisas que deveriam ser óbvias na vida da gente ou que você deveria aprender a fazer à sua maneira. E aí você anula quem você é em prol de uma verdade de uma pessoa que se acha de um autor, de um, sei lá, que se acha no direito de te ensinar a fazer aquilo. E talvez surja a pergunta, como já surgiu em algumas conversas sobre isso: poxa, Patrícia, você é psicólogo, você ensina pessoas a fazer as coisas. Não. A ideia do psicólogo, a ideia da psicoterapia é tornar a pessoa autônoma o suficiente para seguir com a própria vida sozinha. Tornar a pessoa independente o suficiente para que ela tome as próprias decisões e ela quem toma na terapia. Eu já vi até alguns colegas falando que a pessoa que vem para a terapia ela paga para trabalhar. O psicólogo tá ali com o suporte, com os questionamentos, né? E cada um com o seu método de trabalho, mas todo o trabalho a ser feito depende exclusivamente da pessoa. Então, não conheço um psicólogo realmente sério que ensine alguém a fazer alguma coisa, porque tudo depende da pessoa. E aí a gente vai vendo essas situações de talvez principalmente no ramo aí da autoajuda, né? A galera tem muito disso. Tô com um computador aqui, como no episódio passado, pra gente poder fazer essa interação. Eu vou abrir aqui rapidinho, então, vamos lá no Google. E a gente vai ver aqui, então, como. Vamos ver o que aparece de sugestão. Só para vocês terem uma ideia aqui comigo do que eu tô falando. A gente coloca uma palavra como. Como fazer? E aí a gente tem aqui desde como fazer pipoca até a como ser feliz, né? Todas essas sugestões. E aí a gente começa a ver como essas situações realmente são graves.
eu abri aqui agora uma pequena lista e aí a gente tem, sei lá, a questão dos hábitos. Nossa, esse hábito é realmente muito bom, aquele outro, como enriquecer, como fazer amigos, olha só, né? Porque realmente é uma situação que tem uma receita como fazer amigos, não é uma coisa que depende do seu funcionamento próprio, né? E por aí vai. Como ter coragem, né? Como manipular o subconsciente. Então, assim, e se a gente for para os tutoriais da vida, a gente acha muito mais coisa que também é um tanto preocupante. Recentemente eu vi até um tutorial aí pela internet de como fazer o número 2. E caramba, meio complicado, né? Até isso tem regra hoje em dia para como deve ser feito. Não, mas as regras são ruins? Não, as regras talvez não sejam ruins, mas regra para tudo e quanto é coisa talvez não seja o ideal. Ter uma certa burocratização da vida, de uma vida que devia ser livre, né? De uma vida que devia ser criação, devia ser uma força de cada um que vem e traz suas alterações ao mundo e é alterada por terceiros, e a gente se vê preso ou se submetendo a essas receitas que talvez nos tragam alguma segurança, talvez nos tragam algum conforto, porque nossa, esse método aqui é garantido, né? Então vamos seguir esse. Bom, pensem comigo aí, como da outra vez, eu gostaria que vocês deixassem seus questionamentos, suas ideias, suas compreensões, se vocês concordam, se vocês discordam, né? Entrem em contato aí comigo, deixem nos comentários aí no YouTube, quem tiver no YouTube, beleza? E a gente vai conversando. De certa forma, eu acho que isso dá até uma continuação do episódio anterior, então se você não escutou o Porquê Sofremos no primeiro episódio do Sessão Brainstorming, corre lá depois que terminar esse e dá uma escutada e você vai ver que a gente falou, né, sobre essas situações e falamos um pouquinho sobre formas que as pessoas têm para evitar um determinado sofrimento. Então talvez a gente queira ter essas receitas porque elas nos poupam de algum sofrimento, teoricamente. Mas será que nos poupam? E como a gente discutiu antes, será que esse sofrimento é realmente tão ruim assim pra gente? Tá, é sofrimento, mas às vezes esse sofrimento é algo necessário na nossa vida. Né? Então, fica todos esses questionamentos aí pra gente conversando. Uh... Eu acredito muito, e quem me conhece sabe, sobre que nós precisamos ser nós mesmos. A gente precisa ter uma certa, como a gente tem um jargão existencialista aí, a questão da autenticidade. A gente precisa ter isso na nossa vida. Então tem coisas que você vai decidir fazer, que as pessoas vão parar para pensar assim e falar com você e vão te questionar e nossa, você deveria fazer isso ou por que você faz aquilo, né? Ninguém faz isso. E às vezes são coisas que isso fazem de você você. E se você se render ao que a massa impõe, ao que os bons costumes e velhos costumes impõem, você anula aquilo que você é em prol de algo que talvez não vale a pena, de se sentir parte de alguma coisa que não é você. Então precisamos de um convívio social satisfatório, mas não quer dizer se desdobrar e se pressionar em ser parte de algo que não é você. Né? Então, se anular frente a uma antiguíssima regra que se propõe e que talvez não caiba mais nos dias de hoje. Né? Tudo muda, a sociedade mudou e você muda. Então, antes eu gostava tanto de fazer isso e hoje eu já não gosto mais. E eu queria ser como eu era antes. Bom, a gente muda e às vezes não dá para voltar a ser quem você era antes. Então, naquela época foi legal fazer aquilo, mas talvez isso não caiba mais na sua realidade hoje. Tem outras coisas legais que você deveria se permitir fazer e talvez você não esteja permitindo. Não é mesmo? E aí, quando a gente fala sobre tudo isso, sobre ensinar a pessoa a ser a ela mesma, a viver e como ser e todas essas perguntas, algumas pessoas podem perguntar, mas então quem, né? Quem pode ensinar? Quem tem uma receita? Bom, eu acho que ninguém.
Eu acredito em pessoas que têm questionamentos, que nos apresentam algo que vão nos fazer nos questionarmos e perguntar realmente, nossa, por qual motivo eu faço isso? Ou por qual motivo eu não faço aquilo? Ou o que me leva a não tentar aquela outra coisa? Ou a tentar? Ou o que me leva a não questionar isso que eu sempre tive como verdade? Né? Será que é tudo tão imutável assim? É tudo tão, né? É tudo tão inflexível assim? É tudo tão entende? Não sei se eu estou sendo claro aqui. Às vezes eu posso estar me perdendo nas ideias, então vamos conversando, por favor. Então, gente, eu acho que linkando essas coisas, a gente precisa entender que o ser humano é uma coisa única. Cada indivíduo é um cosmos próprio, fechado assim dentro da própria mente, né? Lacrado dentro de um próprio corpo, e as nossas ações elas são extensões desse cosmos ou manifestações dele que entram em contato com os demais. Cada cosmos desse tendo suas próprias regras naturais, né, suas próprias regras de funcionamento, como um cosmos poderia ensinar ao outro a como ser cosmos, né? A como ser ele mesmo. Não acho possível. Eu acho possível talvez instigar esse cosmos a ser ele mesmo, mas não ensinar, não a taxar regra, né? Dentro de toda essa literatura aí que vai falar sobre como fazer as coisas, quando fazer as coisas, quais são os bons hábitos, tem até um vídeo muito interessante de uma palestra do Clóvis de Barros que ele também fala disso em certo ponto, bem brevemente, mas vocês podem procurar aí. Ele fala bem voltado para o mercado de autoajuda, mas é interessante. Enfim, dentro de tudo isso a gente vai encontrar também a questão do pensamento positivo e que para você ser feliz você sempre tem que estar com um sorriso no rosto. Então aqui a gente amplia esse assunto que eu trouxe a princípio e expande essas ideias para a gente tentar questionar isso, né? Então, será que em algum momento é justo você estar chateado, demonstrar isso? Ou você precisa sempre estar se forçando a estar feliz, ou aparentando pelo menos, em prol de talvez prosperidade ou até em prol das pessoas? Pensem comigo, você que está ouvindo, pensa comigo agora. Né? Você não tem o direito de estar chateado quando acontece uma coisa muito ruim com você, de estar triste, de estar nervoso e às vezes até de alguma forma de expressar o que você sente. É claro que ninguém tem o direito de tratar ninguém mal, de ser cruel com as outras pessoas. Mas você tem o direito sim de expressar o que você sente. Né? Eu acredito nisso, pelo menos. Que às vezes acontece uma coisa ruim e é meio injusto a gente querer que as pessoas o tempo todo estejam felizes. Né? Existe até um cantor que eu acho bem interessante, que eu vou abrir aqui uma letra dele, onde ele fala um pouquinho sobre isso. E eu vou ler um pedacinho da letra para vocês. Não vou tocar porque senão vai dar direitos autorais e talvez o meu vídeo caia. Mas eu vou ler aqui para vocês rapidão o que diz a letra e ver o que vocês acham. A música se chama Circo dos Palhados Deschavadamente Imorais. E ele vai dizer aqui: sorria sem vontade, você pode ser filmado. Sorria a qualquer hora, é proibido estar zangado. Sorria se o padeiro te entregou o troco errado e sorria para o espelho para convencer o contrário. Sorria, estão dizendo que faz bem. Sorria no Transcol que está fedido e lotado, sorria numa fila que acaba do outro lado. Sorria, nobre homem do salário atrasado. Sorria se você descobre que foi enganado. Sorria, mostre esses dentes também. Esse é um trechinho da letra. E a gente fica pensando sobre isso, né? Será que eu preciso realmente, o tempo todo,
forçar algo que eu não sinto. É claro que é muito legal a gente ser positivo com as coisas e em certo ponto é bom a gente buscar isso. Mas também acho muito ruim a gente se enganar. Fingir que não estamos sentindo um sentimento que talvez não seja gostoso. Não é bom sentir raiva, geralmente. Não é bom se sentir triste. Mas às vezes esse é o sentimento que você precisa ter. Esse é o sentimento que você precisa sentir. E às vezes a gente foge dos nossos sentimentos. E às vezes tem um cara que escreveu um livro falando para você fugir. Falando que você precisa sorrir o tempo todo. Que você precisa se desligar do que te dizem. Do que você sente, né, de que você tem que dar um foda-se pra tudo, né? Não tem por aí alguém dizendo isso? Então, nem sempre. Às vezes a gente precisa sentir frustrações e demonstrar que a gente sente. Às vezes a gente precisa se sentir chateado e demonstrar que a gente sente. Então imagine você guardar tudo isso ou fugir de tudo isso. Uma hora isso não vai dar certo. Uma hora não tem mais pra onde você fugir, não tem mais onde guardar emoções. E aí, né, o que acontece? Acontece um problema. Então, entra a questão também do fazer acontecer. Então vai ter lá o cara que vai te dizer assim, não, Patrício, mas se você realmente quer e desejar com todas as suas forças, vai acontecer. Talvez não. Talvez, meus amigos, você queira muito, mas não aconteça. A vida é feita dessas situações. A vida é feita de inúmeras frustrações e do que você faz com elas. Então, o Sartre é muito feliz em dizer que, eu vou ler aqui para vocês a citação também. Tava aqui, mas eu acho que se fechou. Num trecho de uma da sua obra, o Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês, é uma máxima muito famosa dele, ele vai dizer que não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Né? Então, dentro aqui da nossa conversa, eu acho que isso é interessante no ponto de que as coisas frustrantes vão acontecer e a gente tem que saber lidar com essas coisas. A reação frente a isso é nossa. Então eu posso me chatear, eu tenho o direito de me sentir chateado, de expressar isso, e aí de aprender com a situação e de seguir em frente. Mas agora, se eu sempre achar que só por desejar que algo seja conforme eu quero vai dar certo, eu acho que eu estou potencializando a possibilidade de me sentir muito mal. Né? Então aí eu estou provocando uma situação, não é uma situação natural essa. Então é natural que a gente sinta mal em muitas situações. É natural que às vezes a gente crie expectativas, mas isso é forçar a criação de expectativas. Né? Então, digamos que você vá... Deixa eu pensar aqui comigo uma situação. Digamos que você queira muito trabalhar no lugar X. E aí você vai com todo o pensamento positivo do mundo para a entrevista e talvez deva ir muito positivo, mas não esperando muita coisa, né? E aí você vai com todo esse otimismo que é ensinado por algumas pessoas de que você, nossa, se você acreditar, acontece. E aí não acontece. Como é que você vai se sentir? Então a gente precisa ser um tanto realista de acreditar que existem possibilidades de dar certo e existem possibilidades de dar errado. E como é que eu vou reagir em cada uma dessas situações? Acho que é saudável, de certa maneira, pensar assim. Não que eu queira ensinar alguém a pensar, gente. A ideia aqui é uma provocação e não... de uma provocação que leve a reflexões e não ensinar ninguém a fazer nada, senão eu estaria sendo bem hipócrita aqui no que a gente está discutindo. Mas você entende que é legal você... Nossa, se der certo vai ser assim, assim, assado, mas tá, se não der certo eu posso fazer isso e aquilo e beleza, né? A gente toca o barco. Então, a gente volta ao questionamento anterior. Como é que alguém pode me ensinar isso? Como é que alguém pode ter autoridade de ensinar o outro a ser ele mesmo? Ou ensinar o outro a ser feliz? Como é que eu posso definir a felicidade assim de uma maneira tão generalista que caiba para todos? Eu nunca consigo assumir a ideia de que a felicidade é uma coisa geral. A felicidade é diferente para cada pessoa.
A felicidade é subjetiva, né? Como nós dizemos na psicologia. Ela é individual, ela é uma construção própria. Então eu conheço pessoas que ficam muito felizes quando conseguem certo determinado bem material, e tem outras que ficam muito felizes quando conseguem determinada conquista moral, e outras que a sua felicidade é a própria doação ao próximo, e tudo isso é válido, porque é o que te torna feliz. Eu piamente acredito que desde que a sua felicidade não esteja aí fornecendo um mal à vida de outra pessoa, é tudo muito justo, né? A gente buscar aquilo que nos faz feliz, né? E que nos faça bem. Então a felicidade, ela é assim, realmente algo único para cada pessoa dentro desse cosmos que a gente está falando que existe, dentro de toda essa particularidade de ser que todos nós somos. Bom, e aí, o que a gente faz quando as coisas não são boas? Quando não dá da maneira que a gente pensava, quando simplesmente é ruim, de todo o papo de ser positivo, de como fazer, não deu certo, né? Bom, não há receita para isso. Não há. Há lições a serem aprendidas com as situações ruins. Há experiências a serem adquiridas com as situações ruins na vida, com as situações negativas, e que talvez no futuro você consiga ressignificar isso como não como uma coisa negativa, mas como um aprendizado. No momento é ruim, quando a gente sente é ruim, mas depois é um aprendizado importante para nós. Eu trazendo aqui uma questão pessoal para vocês, por exemplo, durante minha graduação eu tive uma reprovação. Algumas pessoas que são próximas a mim conhecem essa história. E essa reprovação foi numa disciplina que hoje eu sou colega dessa professora, trabalho com ela, né? E foi na disciplina chamada psicofarmacologia. E eu fiquei muito frustrado quando eu reprovei. Falei, nossa, como acontece muitas vezes, culpei o professor. Falei, nossa, a professora, né, me reprovou. E tudo bem, fiz a disciplina de novo no outro semestre. E aí, depois de um tempo, fui para estágio. Eu ia, vamos dizer assim, sem citar nome nem nada, nem muito da situação, mas a primeira pessoa que eu fui atender em clínica, enquanto estagiário, era uma pessoa hipermedicada. E se eu não tivesse feito aquela disciplina de novo, eu não conseguiria realizar o meu trabalho de uma maneira satisfatória. E depois desse conhecimento, veio a ser extremamente importante na minha prática profissional. Então, e com o tempo, então, eu consegui entender que aquela situação, que naquele momento eu me senti muito mal, me ensinou muito e me levou a situações que eu precisava viver para ser um profissional melhor, para ser até uma pessoa melhor, né? Ser conhecimentos válidos em muitos pontos, né? Então, se a professora Vanessa está escutando aí esse podcast, saiba que foi muito importante, professora. Valeu muito a pena eu rever todo aquele material, porque na minha prática foi imprescindível. Então, gente, o que eu quero dizer é ruim, mas esse ruim, em algum ponto da sua vida, pode ter algum valor e não vai tornar isso bom, não vai fazer com que aquele passado, quando você lembre, não seja uma coisa que você lembre e dê aquela pontinha assim de dor, porque naquele momento foi ruim, mas esse ruim talvez floresça em alguma coisa mais legal, em alguma coisa positiva. Então é interessante a gente entender que existem coisas também que estão além do nosso poder. A gente pode dizer que o clima está além do nosso poder, os acidentes estão além do nosso poder, e que eles são parte da vida, e que não tem pensamento positivo que faça essas coisas serem boas, né? São situações catastróficas às vezes e a gente precisa lidar com elas. E às vezes, se a gente ficar nessa perspectiva de ser extremamente positivo todo santo dia, o tempo todo, quando acontece uma coisa muito ruim, a gente não sabe lidar com elas. Então, a vida tem um lado ruim, a vida tem um lado bom, e o que você faz disso está nas suas mãos, né? Como você vive está nas suas mãos. O que você assume como seu, como verdade, como certo, como errado, como moral, como imoral,
está nas suas mãos. A gente vive numa sociedade aqui no Brasil hoje, onde a moral é uma coisa muito discutida, a gente vive em meio a uma massiva corrupção, e a gente vê isso nos mais distintos ambientes e nos mais variados graus. Então a corrupção ela tá desde do cara que fura uma fila ao cara que desvia uma verba. Então a gente sempre está discutindo o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é moral. Então você precisa definir para você, dentro do que você acredita, e viver com isso e com as consequências disso. Vamos lá, gente. Eu queria ler aqui para vocês um outro trechinho de um outro autor. Tem um autor que eu gosto muito, quem me conhece sabe, que é o Nietzsche. E ele traz na sua obra, num livro chamado Humano, Demasiado Humano, uma pequena... Na verdade o texto é maior, aqui eu vou ler só um fragmento dele, mas um aforismo falando sobre o que é ser um espírito livre e como é ser um espírito livre. Ele fala que geralmente são essas pessoas que vão conseguir entender melhor suas ideias, né? Naquele período que ele viveu, pelo menos. E eu tenho isso como uma coisa bem interessante quando a gente pensa em viver como nós mesmos, né? Eu vou ler aqui para vocês e a gente dá uma pequena discutida em seguida. Ele vai dizer: é chamado de espírito livre aquele que pensa de um modo diverso do que se esperaria com base em sua procedência, seu meio, sua posição e função, ou com base nas opiniões que predominam em seu tempo. Ele é a exceção. Os espíritos cativos, a regra. De resto, não é o próprio da essência do espírito livre ter opiniões mais corretas, mas sim ter e ser liberdade em relação à tradição, com felicidade ou com fracasso. Normalmente, porém, ele terá ao seu lado a verdade, ou pelo menos o espírito da busca da verdade. Ele exige razões, os outros, fé. Então, eu acredito assim que essa ideia de espírito livre do Nietzsche nos traz uma certa liberdade quanto a nós mesmos, e de nos aceitarmos, de vivermos conforme nós queremos viver. Então, a ideia desse episódio é simplesmente trazer essa reflexão sobre o quanto nós estamos vivendo por nós e não pelo que é simplesmente taxado como correto ou como melhor, por tantas formas de que se tem para fazer isso hoje, de que se tem para tentar ensinar as pessoas, né? E uma última ressalva, gente, isso não é uma crítica à educação de maneira nenhuma. Isso é uma crítica a um certo neomoralismo que existe por aí, que se acha no direito de ensinar as pessoas a como ser elas mesmas. E isso não é possível. Gente, eu agradeço muito você ter escutado esse podcast aqui, de ter o interesse em voltar para um segundo episódio. Logo o terceiro tá aí também. Então, que todos vocês tenham aí ótimos dias daqui para frente, que possam fazer boas escolhas e serem cada dia mais autênticos enquanto a vocês mesmos. Certo? Para quem tá no YouTube, se puder deixar um gostei aí, seria muito legal. E se você quiser compartilhar essas provocações todas do Sessão Brainstorming com as pessoas que você conhece, fico muito grato. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.